Olá, estudantes, tudo bem? Professora Juscelene Riquelme. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nomenclatura dos triângulos. Nomenclatura dos triângulos observando apenas os lados. Então, o primeiro triângulo aqui, observe nosso primeiro triângulo aqui, ó. A gente vai chamar ele de equilátero quando a gente tiver os três lados iguais. Por exemplo, aqui for 5, 5 e 5. Então, três lados iguais e equilátero. Então, vamos memorizar isso daí. Três lados iguais é equilátero. Quando eu tiver dois lados iguais e um diferente, então eu vou chamar de isósceles. Olha lá. Dois lados iguais, como se fosse 5, 5 e aqui 2, por exemplo, aqui embaixo. Então, dois lados iguais e isósceles. E temos o terceiro caso aqui, quando a gente tem três lados diferentes. Quando a gente tem três lados diferentes, por exemplo, 2, 3, 4. Três lados diferentes, nós chamamos ele de escaleno, certo? Então, essa é a nomenclatura quanto aos lados. A gente tem uma definição aqui de ângulos internos de um triângulo qualquer. Então, eu tenho aqui três ângulos. A soma desses três ângulos internos de um triângulo sempre vai me dar um ângulo de 180 graus, tá? Então, a soma desses ângulos internos sempre vão dar a soma em 180 graus. Por exemplo, eu tenho aqui esses dois ângulos, tem 35 e 70. Aí você vai verificar qual é o valor de x. Se você quiser pausar o vídeo para tentar fazer, lembra que a soma é sempre 180. Aqui uma demonstração bem rápida de que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai medir 180 graus. Que é como se a gente recortasse os ângulos de dentro do triângulo e juntasse eles. Se a gente juntar eles, vai formar um ângulo de 180. O perímetro nada mais é do que o contorno da figura. Eu ir somando o contorno da figura. Começo num ponto, por exemplo. Vou somar esse lado com este lado, com este lado e com este lado. Ou seja, eu vou fazer o contorno da figura. Eu vou somando 5 mais 12 mais 5 mais 12. Então, só esses dois aqui eu tenho 10. E o 12 mais 12 eu tenho 24. 24 mais 10. Então, eu tenho o perímetro 34 aí, certo? Esse é o perímetro, você somar o contorno da figura. Tem um exercíciozinho aqui se você quiser pausar o vídeo para você fazer com relação ao perímetro. Então, basta eu somar os lados. Olha lá. Tenho três lados do triângulo. 4 vezes 3, 12. Então, o perímetro aqui seria 12 metros, observando a unidade de medida aqui. O quadrado aqui, eu tenho 4 lados de 2. Então, 4 vezes 2, 8 metros seria o meu perímetro percorrendo em volta dessa figura. Aqui eu tenho um retângulo, 8 e 8, 16. 3 mais 3, 6. Então, somando 6 mais 6, 12. 1 mais 2, 2. Então, aqui eu tenho 22 metros de perímetro aí em volta desse retângulo. Aqui eu tenho um losango. Então, 4 lados de 1 metro. 4 vezes 1, 4 metros. Então, basta eu lembrar que o perímetro é sempre a soma, é o contorno da figura, ok? Então, espero ter ajudado vocês hoje com a nomenclatura dos triângulos e um pouquinho falando sobre perímetros aí e os ângulos internos de um triângulo. Até a próxima!